Você sabia que os verbos têm vozes? Pois é, eu sou a professora Ana Célia e a aula de hoje é sobre vozes verbais. Nós sabemos que os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno. Eu diria que eles são a essência da língua portuguesa, porque em tudo que nós vamos estudar, nós precisamos conhecer um pouco sobre os verbos. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender as 3 vozes que os verbos podem indicar nas orações ou em algumas situações nos textos. Nós vamos entender as vozes verbais como a forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito é agente ou paciente de uma ação. Aí você deve estar se perguntando, e não existe só sujeito simples, composto? Não, aqui nós vamos falar de outra situação, de outra análise, de acordo com a voz que o verbo está indicando, certo? Então, sim, de acordo com o verbo, esse sujeito ele pode ser agente ou paciente. As vozes verbais são 3, certo? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Para a gente compreender o que é voz ativa, nós precisamos entender o conceito e aí eu vou colocar aqui bem tranquilo, bem fácil, com alguns exemplos. Então, na voz ativa, o sujeito é agente. E o que é um agente? É só você lembrar de agente de trânsito, agente de endemias, agente do FBI, certo? Então, agente é alguém que faz alguma coisa, que é exatamente o sujeito que nós estamos tratando, tá? Então, o sujeito, ele é agente na voz ativa, logo ele pratica a ação expressa pelo sujeito. Nós diremos que a oração, ela fica na ordem direta, tá? Então, vamos ao exemplo. Ele fez o trabalho. Para eu saber quem é o sujeito, quem fez o trabalho? Ele. Então, ele aqui é o sujeito e fez é o verbo, né? A forma do verbo fazer, certo? Então, ele aqui é quem está fazendo a ação, é quem está praticando. Logo, aqui eu tenho um exemplo de sujeito agente, porque ele faz a ação, certo? Então, aqui eu tenho uma situação de voz ativa. Na voz passiva já é invertida, então a gente olha para os termos da oração e vê eles de forma diferente, em uma ordem diferente da que nós conhecemos, nós geralmente conhecemos. Aí você lembra, vai gravando aí já, ó, ativa, agente, passiva, paciente. Então, no sujeito paciente, o sujeito, ele sofre a ação ou ele recebe, tá? Porque depende do verbo. Às vezes o verbo vai indicar que o sujeito está recebendo ou que ele está sofrendo. Então, na voz passiva, o sujeito ele é paciente, ele sofre ou ele recebe a ação expressa pelo verbo. Olha o exemplo. O trabalho foi feito por ele. Nós temos aqui o trabalho como sujeito, né? Porque eu digo assim, o que foi feito? O trabalho. Então, eu tenho o trabalho como o sujeito paciente, porque aqui o trabalho ele está sofrendo a ação, certo? Ele está sofrendo a ação. Por ele aqui é o agente da passiva, né? Que é quem está provocando isso. E eu tenho aqui a locução verbal foi feito, certo? A voz passiva, ela é um pouquinho mais complexa aqui, por quê? Porque ela se divide em 2 partes, em voz passiva sintética e em voz passiva analítica. Nós vamos entender cada uma delas, certo? Na voz passiva sintética, ela é formada por um verbo transitivo direto, VTD, certo? Se você não sabe o que é um verbo transitivo direto, eu vou deixar aqui no final dessa aula a explicação sobre os verbos transitivos diretos e indiretos. Então, a voz passiva sintética, ela é formada por um verbo transitivo direto ou por um verbo transitivo direto e indireto, certo? Tanto faz um ou outro. E é acompanhada do pronome se, certo? Nós vamos chamar esse se de partícula apassivadora. Então, com certeza, vocês já viram nas ruas, em calçadas, em alguns locais, placas que tenham exemplos parecidos com esse que eu coloquei aqui. Por exemplo, vendem-se flores. Essa oração, ela tá com os termos
de uma ordem diferente da que nós costumamos conhecer, certo? Porque eu já tenho logo o verbo vendem, que é do verbo vender, né? Aqui está, ele está no plural, certo? Ele é um VTD, ou seja, um verbo transitivo direto. Por que ele é verbo transitivo direto? Porque eu pergunto o quê? Vendem-se o quê? Flores. Só que aqui nós não vamos fazer a análise com os verbos transitivos diretos e tal, certo? Aqui nós estamos analisando a voz desse verbo. Então, esse verbo ele está na voz passiva. Por quê? Ele é um verbo transitivo direto. Ele está ligado pela partícula se, pela partícula passivadora, né? O pronome. Percebam que tem o hífen e tem o se. E depois eu tenho a palavra flores, que aqui é o sujeito. Esse sujeito, ele está sofrendo a ação, certo? Na real, aqui seria flores são vendidas, né? Da forma original como nós conhecemos. Mas a oração, ela está na ordem direta, né? Como a gente chama. Então, nós temos aqui um exemplo de voz passiva sintética. Já a voz passiva analítica, ela já vai ter uma pequena diferença, certo? Ela vai ser formada pelo verbo auxiliar ser, né? Que é um verbo de ligação, ser ou estar, lembra? Então, aqui só o verbo ser, mais o particípio de outro verbo, que esse verbo vai ser o principal. Aí, vamos lembrar, o particípio, quando o verbo está no particípio, ele é terminado em DO ou DA, TO ou TA. Vamos lá. Então, um exemplo. O aluno será transferido pela escola, certo? Aqui nós temos um sujeito paciente, né? Porque o aluno ele está sofrendo a ação. Quem está praticando a ação aqui é a escola. O aluno ele está sofrendo, então ele é paciente. Nós temos o que nós chamamos de locução verbal. Será transferido, que é justamente o que está formando a voz passiva analítica desse verbo. E nós temos o agente da passiva. Então, o verbo transferido aqui, né? Ele está na voz passiva, certo? Ó, vejam a terminação DO, né, o particípio. Então, aqui nós temos um exemplo de voz passiva analítica. Nós vamos ter o verbo ser mais o verbo no particípio. Outras situações em que nós teríamos a voz passiva analítica foi internado. E, por último, nós vamos ver a voz reflexiva. A gente já viu a voz ativa, que o sujeito é agente. Nós já vimos a voz passiva, que o sujeito é paciente. E agora nós vamos ver a última, que é a voz reflexiva. O que é que tem na voz reflexiva? O sujeito é agente e paciente. Aí você diz, como assim, professora? Pois é, ele vai fazer a ação, ele vai praticar a ação e ele vai receber. E é possível termos alguma situação que o sujeito seja dessa forma? É sim. Vamos ver o exemplo, ó. O menino feriu-se. Aí imagina a cena, né? O menino se ferindo, cortando a perna, por exemplo, certo? Quem foi que cortou a perna dele? Ele. E quem foi que recebeu a ação? Quem foi que sofreu? O menino. Então, aqui, o menino, ele pratica a ação e, ao mesmo tempo, ele recebe, certo? Quando eu digo assim, o homem barbeou-se ou o homem se barbeou, o homem fez a barba, mas ele recebeu essa ação. Então, também é um exemplo de voz reflexiva. Então, aqui, o sujeito, o menino, ele é agente e paciente, certo? Vamos resumir essa aula de hoje para fechar o nosso entendimento, certo? Então, vamos lá. Voz ativa, o sujeito pratica a ação, é um sujeito agente. A voz passiva é o sujeito sofre ou recebe a ação e é um sujeito paciente. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ou recebe a ação, que é o sujeito agente e paciente. Vamos aqui, para fechar o nosso conteúdo de hoje, nós vamos aqui com esses dois exemplos. Vamos lá, ó. A professora aplicou uma avaliação. Nós temos aqui, a professora é o sujeito agente. Por quê? Porque ela fez a ação. Nós temos um verbo na voz ativa, certo? E nós temos o restante, né, da ação praticada pela professora. Então, aqui nós temos um sujeito, agente, voz ativa. O verbo está na voz ativa.
No segundo exemplo, eu inverti a oração, certo? Eu coloquei a avaliação foi aplicada pela professora. Então, aqui eu não tenho mais uma oração na ordem direta. Os termos estão na ordem indireta. Então, eu tenho a avaliação, é o sujeito paciente, né? Esse sujeito ele está sofrendo a ação, está recebendo a ação. Eu tenho aqui a voz passiva analítica, porque eu tenho o verbo ser, que está no passado, foi. E eu tenho o verbo no particípio, o verbo aplicar, aqui está como aplicada, então foi aplicada. E para finalizar, eu tenho a agente da passiva, que é pela professora, certo? Eu espero que você tenha compreendido esse conteúdo de hoje, que você consiga classificar, identificar e empregar a voz ativa, passiva e reflexiva. Curte essa aula, se inscreve no canal e até a próxima!